Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cedri. Boa noite, Alberino, Osana e todos os demais. Boa noite, professor. Boa noite. E até que horas para entregar a atividade de hoje? Como sempre, até às 23h59. Está valendo o horário da entrega. Por isso que eu não corrigi as provas. Estou aguardando aí essa última atividade. Aí na quinta-feira vocês vão saber do resultado aí e dos pontos, né? Quando sair a nota lá no sistema, já vai sair com tudo, com os pontos extras. Muito bem, então vamos começar. Professor, Oi. Pedrinho. Diga. Quando o senhor for corrigir essa prova e esse trabalho, corrija com carinho, viu, professor? Ah, sempre, sempre. Aquele carinho especial. Sempre. Tem até medo quando o senhor diz assim, sempre, sempre. Misericórdia. Vamos lá, com força total. Vamos lá. Então, vamos começar aqui o segundo bimestre. Passamos aí a primeira parte do nosso Direito Constitucional 1. Agora vamos, então, para o segundo bimestre, que vai começar aqui. A gente terminou para a primeira prova, né, os temas ali relacionados à evolução constitucional do Brasil e fomos até a Constituição de 1946. Então, para essa segunda prova, né, os assuntos começam hoje e a gente vai começar aqui vendo a Constituição de 67, a emenda número 1 de 69, e depois a gente vai ver os antecedentes da Constituição de 88, finalizando esse assunto da evolução constitucional do Brasil, e depois a gente dá sequência e vai começar assunto novo, que vai ser a supremacia da Constituição. Como esse assunto aqui envolve a ditadura militar, tem muitos livros aí que contam a história, como ela sucedeu, desde o golpe, lá no 1º de abril de 64, até o fim da ditadura, quando houve a transição, em que se passou do governo militar para o governo civil do José Sarney, e finalmente quando houve novamente eleições democráticas, quando o Fernando Collor venceu lá em 89, né? E aí acabou de vez a ditadura, né? Qualquer herança dela, pelo menos aparente. Um ano antes, teve a Constituição de 88, então aos poucos a gente foi superando esse modelo da ditadura militar. Mas aí sempre eu dou algumas indicações aqui para vocês e vou começar logo passando para vocês esses livros, né, para quem tiver interesse em se aprofundar aí no conteúdo sobre a ditadura. Tem uma série de livros, né, que está sendo lançada, todo ano lança-se um. Estão lançando mais um agora, vai ser o 6º ou 7º dessa coleção. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Está saindo o 6º livro dessa coleção, e aí é a coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Aí tem esse livro aqui, ó, Tanques e Togas, do STF e a Ditadura Militar. É um deles. Outro é esse aqui, Herói Mutilado, Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura. Cada livro desses vai trazendo uma análise temática sobre o período da ditadura, né? Esse outro aqui, O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Esse outro, Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura. O que leva até hoje muita gente a nem admitir que tenha existido alguma ditadura nessa época. E Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. O próximo livro que está saindo dessa coleção é sobre a repressão aos LGBTIs.
né? LGBTQIA+. Se não foi lançado, está para ser lançado agora, por esses dias. São 6 livros, por enquanto, junto com a que está para lançar, não é isso, professor? O que está para lançar é o sexto da coleção. Esse sexto é do Renan Quinalha e vai ter como tema, né, a repressão em relação à população LGBTQIA+. E ainda, né, mostro aqui para vocês sempre os livrinhos da minha coleção. Então, 67 está aqui a Constituição, né? Na foto aparece o Castelo Branco, que foi aí o primeiro presidente depois do golpe. Então, mostrando aqui para vocês primeiro, né, quem foram os presidentes nessa época, seguindo aquela mesma linha que eu, né, mostrei nos assuntos das constituições anteriores. Então, a ditadura militar começa lá em 64, com Castelo Branco. Depois, quem assume é o Costa e Silva. Todos são generais militares. Depois vem aqui outros que a gente vai ver na sequência, né? Vai ter a junta militar, o Garrastazu Médici, o Ernesto Geisel, o João Figueiredo e depois o José Sarney, que não era militar, foi o primeiro civil que assumiu o poder. E aí tem uma história toda, né, sobre o José Sarney que precisa ser mencionada. Eu vou falando disso no decorrer aqui da explicação. Então, voltando aqui. Então, em 31 de março para 1º de abril de 64, foi dado o golpe. O João Goulart foi deposto, né, foi retirado do poder pelos militares. Houve toda uma operação para que isso acontecesse. Uma operação dentro do Exército Brasileiro e uma operação em cooperação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram um papel determinante nesse golpe, como foi em todos os outros golpes e como tem sido até hoje na maioria dos golpes mundo afora. Os Estados Unidos sempre participam ativamente, né, na derrubada da democracia dos outros países e eles se auto-intitulam a maior democracia do mundo. Só se for lá na terra deles, porque fora dos Estados Unidos eles são os maiores interventores, né? São os maiores, o país que mais prejudica a democracia no mundo, né? Um dos piores, para não dizer que é o pior, porque tem outros ainda piores do que eles, mas pelo tamanho, né? Pela influência, por serem o país mais importante, mais rico, com o maior exército, então tudo que eles fazem repercute muito mais do que outros países que têm situações piores em relação a essa questão de se lidar com a democracia dos outros. Então, os Estados Unidos montaram uma operação em conjunto aqui com as Forças Armadas Brasileiras, que foi chamada de Operação Brother Sam. Nós conhecemos os Estados Unidos, né, entre outros nomes aqui no Brasil, como Tio Sam, mas eles não queriam ser só os tios, eles queriam ser alguém mais próximo, e alguém mais próximo do que o tio é o irmão, por isso o nome da Operação Brother Sam. E essa operação, né, fez com que os Estados Unidos deslocassem uma parte da sua frota marítima para o Brasil, deixaram os porta-aviões atracados próximos do Rio de Janeiro, né, justamente para o caso de o João Goulart reagir ao golpe. Se ele reagisse, então, haveria a possibilidade de que o Palácio do Catete, onde ele estava, fosse bombardeado. Isso não aconteceu, até hoje não se sabe por que o João Goulart não resistiu, né? Havia, inclusive, vários militares, uma ala militar que era favorável ao João Goulart, que pretendia resistir ao golpe, mas não houve resistência. E o João Goulart saiu pacificamente e foi para a sua fazenda lá no Rio Grande do Sul. Então, não foi necessário bombardear o palácio para matar o João Goulart. Mas isso foi o prenúncio de uma operação que aconteceu anos depois no Chile, já que no Chile houve o bombardeio ao Palácio de la Moneda, a sede do governo de lá, e nesse bombardeio foi assassinado o presidente Salvador Allende no golpe que levou o general Pinochet ao poder. Então, o Brasil foi meio que um laboratório aí para essas operações que os Estados Unidos participaram, né? Mesmo que ali nos bastidores. Então, o golpe não foi dado pelos Estados Unidos, claro, né? Os americanos não chegaram aqui, não invadiram o país, mas foi o exército, né? O próprio exército brasileiro que foi lá, né? Deslocou um efetivo lá de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e lá houve a deposição do João Goulart. A Constituição brasileira da época de 46 era clara, no sentido de que o presidente, ao sair do país, teria que ter autorização, né, do Congresso e tal.
E usando desse artifício, no mesmo dia 1º de abril de 64, o presidente da Câmara, né, o presidente do Congresso, perdão, ele decreta lá que o cargo de presidente estava vago e que, então, poderia ser nomeado um presidente provisório, né? E esse presidente, então, seria o Castelo Branco, né? Isso seria confirmado dias depois. Só que o problema era que o João Goulart não tinha saído do Brasil, ele estava no Rio Grande do Sul. Mas, como era golpe, em golpe não tem obediência restrita às regras das leis ou da própria Constituição. Então, foi assim que se fez, e o Castelo Branco foi escolhido para ser o primeiro presidente da ditadura, justamente por ser uma pessoa muito próxima do governo americano e era uma pessoa muito querida, né, pelo serviço secreto norte-americano e pelo próprio presidente norte-americano da época. E assim se fez. Castelo Branco foi escolhido para ser presidente da República em eleições que não existiram, lógico, né? As eleições eram indiretas, era o Congresso que escolhia o presidente. E aí eles criaram um modelo que dava uma aparência de ser algo democrático, podia dar esperança para pessoas inocentes de que seria algo transitório, passageiro, porque todo presidente militar vinha lá com um vice que era civil. Então vinha sempre aquela dúvida, mas se o presidente militar tiver que renunciar ou tiver um problema de saúde, falecer, enfim, vai assumir um presidente civil e acaba a ditadura. Mas isso não acontecia. Tanto é que quando Costa e Silva foi afastado, quem assumiu foi uma junta militar e não o vice-presidente, que era civil. Então, a intenção dos militares não era sair do poder, era continuar lá. E a história era essa, né? Um governo transitório para arrumar o país. E eles ficaram lá 21 anos, não arrumaram coisa nenhuma, arrumaram muito mais para eles, né, do que para o país. Foi muito mais algo que os beneficiou como, né, eles próprios, do que, né, como categoria, como pessoas individuais, como, né, governantes, do que como país. Não houve esses benefícios, muito pelo contrário. Benefícios foram provisórios e depois houve a derrocada do sistema, como veremos na sequência. Então, por 3 anos, né, de 64 até 67, esse governo militar vai governando por decreto-lei. A Constituição de 46 vai sendo esquecida, né, não teve eficácia suspensa, mas foi sendo esquecida, deixada de lado. E aí chegou um momento em que o sistema era diferente e era necessário atualizar a Constituição. Então foi feita a Constituição de 67, naqueles moldes que eu já falei para vocês, mas não custa nada repetir. No final de 66, o governo militar manda para o Congresso o projeto de Constituição pronto, né? Havia ali o período de recesso entre o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, e aí, então, já no início do ano, os congressistas teriam que aprovar essa Constituição. Não houve tempo para discutir o texto, claro, a intenção não era essa. E no dia em que haveria a votação, né, para aprovar ou não a Constituição, o presidente manda lá um telegrama para o Congresso, que, em outras palavras, dizia, né, ou vocês aprovam a Constituição da maneira que está, né, da maneira que mandamos para vocês, ou vocês vão ter seus mandatos cassados e serão presos. E aí, claro, ninguém em sã consciência faria isso, né, desobedeceria a essa ordem, e a Constituição foi aprovada por ampla maioria. E assim, como a gente já viu aqui, saiu no jornal O Globo, saiu na TV, no rádio, a Constituição foi promulgada, a democracia, né, foi fortalecida, quando, na verdade, não havia democracia, coisa nenhuma. Então, essa Constituição de 67, no seu texto original, ela foi anunciada pela ditadura como promulgada, né, com apoio, claro, de toda a imprensa, que estava a favor deles, lógico, mas ela, na verdade, foi outorgada, né, por ter sido imposta pelo governo ao Congresso, como eu disse a vocês agora, repetindo, né, mais uma vez. Essa Constituição de 67 ela foi marcada, no seu curto período, né, do texto original, pela segurança nacional e com o risco fantasioso da implantação do comunismo no Brasil. Mais uma vez, pela segunda vez na nossa história, né, inventa-se a história do fantasma do comunismo. Se dizia, né, que os militares teriam livrado o Brasil do comunismo e tal. O João Goulart nunca foi comunista, o João Goulart era nacionalista, como tinha sido Getúlio Vargas, né? Então, não havia essa tendência de que o Brasil virasse um país comunista. Era essa a tendência, muito pelo contrário, né?
o que eles diziam que o João Goulart teria como, né, tentativa de implantação do comunismo era a simples tentativa de fazer reforma agrária, que todos os países europeus já fizeram, né? Os Estados Unidos também fizeram lá no início da sua história, então não foi história de nenhum país comunista, né? Todos os países capitalistas que se prezem já fizeram a sua reforma agrária, aqui não fizemos a nossa, né? A nossa ainda é uma falácia. E a outra coisa era tentar criar impostos, né? E criar limites para que os lucros das empresas multinacionais fossem mandados para o exterior. Eram as duas medidas aí que tinham maior nível de críticas na época, né? No plano que foi colocado pelo João Goulart. Mas nem de longe isso era comunismo, né? Nem de longe isso era algo que levasse o Brasil ao comunismo. Era só, mais uma vez, o risco fantasioso dessa implantação do comunismo, como tinha acontecido lá atrás, com o Estado Novo em 37, como acontece aí em 67, e como volta a acontecer agora com essa, né, democracia que está cada vez pior no Brasil e que houve a ascensão do atual governo com essa mesma história de que estava livrando o país do comunismo. Detalhe que o governante que veio antes do atual presidente da República era o cidadão, talvez um dos maiores expoentes do comunismo mundial, chamado Michel Temer. Realmente, né, um comunista bastante conhecido aí de toda a época da própria, como o próprio Temer dizia, né, que fez a sua visita à União Soviética, que hoje é a Rússia já há bastante tempo, né, desde 91 não existe mais União Soviética. Mas era essa figura, né, que o presidente atual disse, livramos o Brasil do comunismo, né? Era essa figura comunista que estava no poder que ele substituiu e que chamou de volta agora para fazer a carta, né? Depois daquele fatídico 7 de setembro. Pois é, são 1000 dias desse desgoverno. Só lembrando, né, porque tem uma relação direta desse governo atual com essa ditadura, né? Porque o fato de que o Brasil fica jogando seus problemas para debaixo do tapete traz esses monstros de volta, né? E a criatura que hoje é presidente da República é cria dessa ditadura, né? Então, tem tudo a ver com o momento atual, né? Esse momento aqui de estudar a Constituição de 67 e o que vem depois. Essa Constituição de 67 não tinha força normativa, pois, de fato, os atos institucionais e os decretos-lei eram as normas que eram obedecidas à época. Então, os militares, logo quando deram um golpe, no 1º de abril de 64, né, criaram lá o AI-1, o Ato Institucional número 1, e assim foram, até chegar ao pior de todos, que foi esse famigerado AI-5. Né? Então, lá em 13 de dezembro de 68, vai ser imposto o Ato Institucional número 5, né, que foi aí o pior ato da ditadura disparado. Então, com o AI-5, essa Constituição perdeu a sua efetividade, ninguém ligava mais para ela, e aí depois, em 69, é que vai ser incorporada essa Constituição, uma emenda constitucional, que a gente vai ver agora na sequência, que vai dar uma mudada no texto dela. Uma mudada profunda, né? Porque a Constituição muda completamente de figura. Aqui, na verdade, a gente está vendo dois momentos, né, da ditadura. O momento entre 64 e 68, em que os militares tentavam passar a impressão de que era um governo provisório, de que eles estavam preocupados com a democracia e tal, mas era só conversa mole, né? Porque, na verdade, era um governo ditatorial desde o início. Desde o início já houve perseguição à oposição, desde o início já houve tortura, desde o início já houve desaparecimentos forçados e assassinatos, né? Desde o primeiro dia do golpe, isso já aconteceu. Então, o que houve aqui em 68 com o AI-5 foi só a intensificação desse processo, em que aí os militares perderam a vergonha de dizer que eram ditadores. E aí levaram adiante esse regime mais fechado ainda, por pelo menos mais 10 anos, até 78, quando vai ter uma tentativa de se abrir um pouco o regime. Então, aí o Costa e Silva, né, ali por volta de 68, vai ser afastado e vai assumir essa junta militar, né, que eram ali os comandantes das três forças, o Lira Tavares, o Augusto Rademacher e o Márcio Melo. Nos meios clandestinos, esses três eram chamados de os Três Patetas, mas, claro, quem falasse isso poderia ser convidado aí até o DOPS ou DOI-CODE para depor e provavelmente desapareceriam com ele, né? Ou com essa pessoa, com ela, que falasse isso. Depois, então, assume o Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, como a gente vai ver na sequência, o João Figueiredo, o José Sarney. E aí, voltando para a Constituição, né? Depois do AI-5,
Então, em 69, quando a junta militar sai, e aí vai ser necessário ter uma nova eleição indireta, né, para que se escolha um novo general, um novo presidente militar. Então, aí vai ser deixada como herança a emenda constitucional número 1, de 69. E aí existe uma discussão na doutrina, né, que hoje tem até um posicionamento mais definido, sobre qual é a natureza jurídica dessa emenda. Então, apesar de ser nomeada como uma emenda, na verdade, esta norma foi uma verdadeira constituição, já que ela modificou radicalmente o texto constitucional de 67. Então, como os militares estavam ali num modelo de governo ditatorial, eles não estavam preocupados com o nome que iam dar para as coisas. Se era Constituição, se era emenda, se era decreto, se era ato institucional. O que importava era, né, mandar ali a sua ideia, né, de poder e determinar quais seriam as medidas que eles queriam, que constassem na Constituição. E assim foi feito. Então, a emenda número 1, o que é que ela fez aqui, na verdade? Ela incorporou todos os atos institucionais que existiam e deixou aberto ali para que todos os próximos atos institucionais também fizessem parte do texto constitucional. E com isso, então, eles incorporaram o AI-5, né, entre outros atos institucionais, entre esses termos, entre esses tipos de normas que agora fariam parte da Constituição. Então, já não havia mais preocupação nenhuma em que essa Constituição fosse democrática. Aí era só agora levar adiante o que havia de pior nesse regime, né, com a perseguição e com a possibilidade até de se impor penas capitais, a pena de morte mesmo para os presos políticos. Então, essa Constituição, com a inserção da emenda número 1, vai se tornar ainda mais autoritária do que a Constituição 37. Então, ela chegou a ser pior com essa emenda número 1 do que a Constituição 37. E aí, esse regime, né, dura praticamente 10 anos. Só em 78 é que vai haver a revogação do AI-5, já no governo Ernesto Geisel, e aí vai haver uma desfiguração dessa emenda número 1, já que o AI-5, que era a estrutura desse regime, né, muito pior do que tinha começado, vai cair, ou vai começar a cair aos poucos. Vai aparecer aí, em 79, a lei da anistia, e vai começar a haver um processo que o presidente Ernesto Geisel falava na época, que seria um processo de abertura lenta e gradual do país. Esse processo foi bem lento mesmo, porque começa em 78 e só vai se concluir realmente em 89, quando, né, a última herança da ditadura acaba, quando vamos voltar a ter eleições democráticas para presidente da República e outros cargos. Então, aí só lembrando, né, que durante a ditadura, nesse período, até desfiles cívicos mostravam a própria conduta, né, de se torturar pessoas. Aí era um desfile da Guarda Indígena, que foi criada pelos militares, e no desfile da Guarda Indígena havia a demonstração de como se fazia lá a tortura por meio dessa desgraça chamada pau de arara, né? Então, era só, até nos desfiles não se tinha mais essa vergonha de se mostrar o que eles faziam lá nos porões da ditadura. Bom, antes de passar para essa parte da transição, né, só lembrando para vocês outros detalhes dessa época da ditadura militar. Em relação às eleições, por exemplo, os militares não impediram que houvesse eleições, como em 37. Houve eleições, né? Para prefeitos, houve eleições. Para vereadores, deputados, senadores, até que havia. Mas houve momentos aqui, como a gente está falando de 21 anos, né, de ditadura militar mesmo, houve momentos em que o Congresso estava aberto, houve momentos em que o Congresso estava fechado. E as eleições, elas tinham ali sempre a figura, né, a composição em dois partidos, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que vai gerar depois o PMDB, que hoje volta a ser MDB, o mesmo MDB, né, que era, vamos dizer, o falso partido de oposição, já que quem fosse oposição não teria esse espaço, né? Então seria a oposição consentida pelo governo militar. E do outro lado você tinha a Arena, né? Que era a Aliança Renovadora Nacional, se não me engano era esse o nome, e esse era o partido oficial do governo, né? Era o partido favorável ao governo. Esse partido depois vai dar origem ao PFL, que hoje é nada mais nada menos do que o DEM, um dos partidos de suporte ao próprio governo atual. Então vejam como está tudo ligado, né? Então, a Arena
vai ser o partido do governo, o MDB o partido, né, da oposição consentida, só que as regras do jogo eram feitas sempre para que a Arena vencesse. Se o MDB vencesse, então fazia-se a manipulação. Então, se impugnava a candidatura, se prendia os candidatos eleitos, se impedia que eles assumissem o poder, e se eles assumissem o poder, depois seriam cassados. Então, quase sempre a composição do Congresso, dos órgãos do Legislativo, era da Arena, né? O MDB tinha pouquíssimas pessoas quando tinha, né? Eleições para presidente era o Congresso que escolhia. Como eu mostrei a vocês aí, todos esses generais foram eleitos pelo Congresso, inclusive o último presidente dessa época, né, que foi o civil, foi o José Sarney, ele foi eleito nessa época também por eleições indiretas. Só que o Sarney não era o presidente, né? O candidato a presidente era o Tancredo Neves, né? E o Tancredo acabou falecendo antes da posse, né? E aí o José Sarney acabou assumindo o poder. Lá nessa eleição em 85, quando houve a vitória do Tancredo e do José Sarney, foram montadas as duas chapas civis. O Tancredo Neves era o candidato do MDB e o candidato da Arena era ninguém menos do que o Paulo Maluf, né? O conhecido político lá de São Paulo, era o candidato, então, da Arena, do governo. O José Sarney foi, então, indicado para ser o vice do Tancredo Neves, e o detalhe é que o José Sarney a vida toda defendeu a ditadura militar, só que em determinado momento ali, né, nos anos 80, ele acaba indo para o MDB, e aí acaba caindo no colo dele a indicação para ser vice-presidente. Ele acaba entrando como o responsável, né, aquele que seria o responsável por fazer a transição final entre ditadura e democracia, né? Justamente uma pessoa que tinha sido a vida toda, né, defensora da ditadura militar, mas são as ironias do destino. Nessa campanha, né, pouco se sabia do resultado, porque quem decidiria era o Congresso, mas aí tinha sido eleito na última campanha, né, para deputado federal, um indígena, o Juruna, e ele, então, vai até a tribuna às vésperas dessa eleição e vai denunciar o Paulo Maluf, que estava comprando votos, né? Inclusive, ele andava sempre com o Juruna, andava sempre com um rádio, um gravador, e ele, então, mostra, né, as gravações em que os assessores do Paulo Maluf tinham mandado, sem autorização, né, depositar dinheiro na conta do Juruna, né, que esse dinheiro seria justamente para pagar o voto do Juruna, que devolve o dinheiro e denuncia o Paulo Maluf. Então, isso cria um escândalo que impede a vitória do Paulo Maluf, e aí acaba havendo a vitória do MDB com o Tancredo. E aí o José Sarney vai assumir e vai fazer a transição, essa transição que a gente vai ver aqui na sequência para a Constituição de 88, que é um processo lento também, né? Porque o Sarney ganha em 85, mas só 3 anos depois é que vai ter uma Constituição nova, né? Finalizando esse modelo aí da ditadura. Sobre a ditadura, né? Só para finalizar essa parte aqui, vale lembrar, foi criada depois, né, muito tempo depois, foi criada a Comissão da Verdade, né, que teve aí a Comissão Nacional da Verdade, que teve seus trabalhos encerrados em 2014. O relatório está disponível para quem quiser na internet. Os estados criaram suas comissões também, né, as comissões estaduais da verdade, e dali saíram resultados, né, com mais de 400 mortos que foram confirmados, milhares de pessoas que foram presas e torturadas, inclusive crianças que foram exiladas, foram mandadas embora do Brasil, que eram consideradas comunistas, crianças, né? Então, era esse o nível de ódio que havia, né? Foi confirmada a participação dos meios de comunicação, como a própria Globo, como o jornal Folha de São Paulo, Estadão, né? A nível regional, o Jornal do Comércio em Recife, o Zero Hora de Porto Alegre, e assim por diante, né? A participação norte-americana nesses governos era sempre muito próxima, né? Tanto é que aqui mesmo, em Maceió, foram inauguradas algumas escolas, na época, com verbas do governo norte-americano. Quase toda cidade tem uma Vila Kennedy, né, que foi financiada pelo governo dos Estados Unidos. Então, quase todas as cidades médias, grandes do Brasil têm uma Vila Kennedy para chamar de sua, né? Influência dessa época aí. Então, houve essa participação, essa simbiose, né? Essa troca, né, aqui viciosa entre os governos militares e os Estados Unidos o tempo todo. Era parte desse modelo da Guerra Fria, né, que o Brasil era o país satélite aqui dos Estados Unidos. Então,
era natural que isso acontecesse, até porque o golpe veio com essa intenção mesmo, né? Então, dito isso, né, falando aqui só de uma maneira bastante resumida, porque é muita coisa sobre essa ditadura militar, né? Apesar de que a Comissão da Verdade trouxe à tona esses dados, mas nada foi feito depois, porque logo em seguida esse relatório foi meio que esquecido, até pela própria presidente Dilma Rousseff, né, em 2015, quando ela foi reeleita, ela, né, recebeu esse relatório, deveria levar adiante as sugestões da comissão e não levou à frente, né? E aí depois, quando ela cai, entra o Michel Temer, que não tinha interesse nenhum em fazer isso, né? E agora tem um presidente que volta e meia está dizendo aí que não houve ditadura, e volta e meia ele mesmo quer implantar a sua própria ditadura. Então agora é que não tem interesse mesmo em, né, levar adiante isso. Mais à frente, talvez, quando a gente voltar a ter uma democracia plena, é que se possa discutir novamente essas questões sobre a ditadura. E o Brasil, então, foi um dos poucos países da América Latina que não puniu os torturadores, né? Houve essas punições, até hoje tem julgamentos históricos na Argentina que sempre dão lá prisão perpétua, prisões, né, com muitas outras, né, questões, e essa é a tendência, né, dos outros países. Aqui não se levou adiante nenhum tipo de investigação dessa natureza. O que se tem, no máximo, é indenização a nível civil, né? A nível penal, não houve punição para nenhum dos responsáveis, né? O governo está querendo implantar a ditadura. Bom, basta ler as notícias aí dos últimos tempos e basta lembrar do que foi a manifestação do dia 7 de setembro, né? Que, inclusive, o próprio governo norte-americano estava falando para os seus cidadãos terem cuidado aqui no Brasil. Quando os Estados Unidos vêm falar isso, é porque a coisa não estava nada boa, né? Mas acabou que flopou a manifestação, mas não flopou ainda o interesse de dar um golpe, né? Continua igual. O interesse golpista é o mesmo. Então, aí, finalizando esse assunto, nessa parte, vale mencionar os antecedentes da Constituição de 88. Tivemos, então, ali a transição do governo civil militar para o civil em 85, né? Como eu falei aí, com a eleição do Tancredo Neves, de um Brasil que manifestação a favor do Brasil só se for o Brasil da terra, né, do mundo paralelo deles, porque do mundo real não. Então, a transição do governo militar para o civil, né, com a eleição indireta, aí tivemos, né, essa eleição do Tancredo, e que o José Sarney acabou assumindo, e aí começaram a ser feitas algumas emendas a essa Constituição de 67, né, para pavimentar o caminho para a volta à democracia. Aí tivemos a emenda 25 de 85, que instituiu o voto facultativo para os analfabetos. Vai ser a primeira vez na República que vai haver voto para analfabeto, porque até então os analfabetos eram proibidos de votar e de serem votados, apesar de que volta e meia tinha lá uma denúncia de um prefeito que tinha sido eleito e que era analfabeto, etc., etc., né? A emenda 26, que convocou as eleições para a Assembleia Constituinte, né? O José Sarney tinha uma má vontade tremenda de implantar a Assembleia Constituinte, porque, como eu disse, ele não era favorável à democracia, ele sempre foi a favor da ditadura, né? Mas aí a pressão era muito grande e aí ele acaba convocando as eleições, só que foi uma coisa bem lenta, né? As eleições só vão acontecer um ano depois da emenda, em 86, e a Assembleia Constituinte só vai começar a funcionar em 87, né? Bom, a Assembleia, então, começa a funcionar em 87, vai até 88, e essa Assembleia teve ali uma composição de, né, várias tendências políticas do Brasil, inclusive alguns desses constituintes depois viraram políticos de grande renome na volta à democracia, inclusive dali saíram alguns presidentes, como foi o caso do Fernando Henrique e do Lula, que tinham sido deputados constituintes, né, lá em 87, e depois foram eleitos democraticamente presidentes do Brasil, com posições políticas, à época, ainda mais parecidas. Depois eles começam a ter posições mais distintas, já que PSDB e PT começam a se separar um pouco ideologicamente, ou bastante, né, ao longo dos anos que vêm à frente. Nessa Assembleia, que tinha essa composição bem diferenciada, tinha, né, uma ala feminina também, que foi muito importante ali, que era chamada de bancada do batom, né, que conseguiu levar adiante várias propostas que foram inseridas na Constituição, que trouxeram os direitos específicos para as mulheres.
Além disso, houve uma grande participação popular, né, que foi a Constituição mais popular que tivemos, é a Constituição mais democrática, né, que nós tivemos. Nessa época, foram mais de 60 mil propostas de artigos para a Constituição e foi votada, né, e aí foi votada e promulgada em 5 de outubro de 88, na próxima terça-feira, né, vai comemorar mais um aniversário dessa nossa Constituição, que eu espero que não seja o último, né? Então, dessas 60 mil propostas, várias foram aproveitadas, outras não, nem tanto, né? Mas, por exemplo, propostas como o Código do Consumidor passaram, né? Já outra que proibiria a caça às baleias, essa não passou. Então, houve algumas propostas que passaram, outras não. Outras foram incorporadas a propostas que os próprios constituintes já tinham feito. Então, houve uma grande participação popular. Havia, né, um acesso para que grupos como os indígenas, os negros, tivessem acesso à Assembleia para participar de audiências e tudo mais. Então, foi algo bastante democrático. Foi uma manifestação como poucas vezes se viu na história do Brasil. Por isso que a nossa Constituição, até hoje, né, representa muito bem esse pacto que foi feito ali entre os vários setores da sociedade brasileira à época para que não houvesse mais ditadura, para que a democracia pudesse ser cada vez mais fortalecida, né? Essa, então, é a nossa Constituição, né? A Constituição atual, que nesses livros aqui que eu mostro a vocês, ela vem sempre representada na figura do Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, né? E coube a ele fazer aquele discurso que eu já mostrei aqui um trecho a vocês, né? Que devemos ter sempre ódio à ditadura e que o traidor da Constituição é sempre o traidor da pátria. Então, falar que vai agir fora das 4 linhas da Constituição é trair a própria Constituição, é ser o traidor da pátria. Então, a gente encerra esse assunto, né, sobre a história das constituições brasileiras, aí finalizando com Ulisses, né, com a Constituição ali, essa era a Constituição original, né, lá de 5 de outubro de 88. Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte aí da história das constituições, sobre essa última Constituição de 67? Não. Beleza. Então, a gente aqui vai para um assunto novo, vamos dar continuidade aqui. Vamos, então, para a supremacia da Constituição. Esse assunto, na verdade, é uma continuidade, né, do assunto sobre Constituição, e a gente vai aprofundar aqui alguns pontos que vimos no assunto anterior. Então, aqui, volta e meia, eu vou falar de novo sobre Kelsen, sobre Schmitt, sobre algumas classificações de Constituição, sobre algumas concepções. Vou trazer também autores novos para vocês conhecerem, né, e novas visões aqui sobre a Constituição. E o ponto principal, né, o ponto central desse assunto é a discussão em que a gente vai ver aqui cada vez mais profundamente, né, que vai levar à consideração de que a Constituição é a norma suprema, é a norma mais importante do ordenamento jurídico, e vamos ver cada vez mais, né, o porquê da Constituição ser sempre colocada como a norma suprema de um país, no nosso caso brasileiro, a Constituição de 88 como a norma suprema do nosso ordenamento jurídico. Aqui a gente começa, né, falando sobre a ideia de norma fundamental, né, voltando àquela ideia lá do Kelsen, a Constituição como ponto de partida do ordenamento jurídico, né? Então, hoje já é ponto pacífico em toda a doutrina de que a Constituição é a norma fundamental de um país, como já dizia lá atrás o Hans Kelsen, né? E ela acaba sendo o ponto de partida de qualquer ordenamento jurídico, ou seja, qualquer ordenamento jurídico que se preze, qualquer país que se preze, vai ter ali entre as suas normas, como a norma fundamental, como a norma principal, a Constituição, que é o caso aqui da nossa Constituição de 1988. Falei bem pouquinho sobre isso, né? Agora a gente vai para o intervalo aqui, falta menos de 1 minuto para acabar a primeira parte. Daqui a pouco eu volto para continuar falando sobre essa questão da Professor, norma fundamental. Oi? me tira uma dúvida. A Constituição como fonte imediata do país, por que que muitas vezes nos julgamentos, apesar da Constituição ditar a pena para aquele crime cometido, muitas vezes não é imposta, tipo, o réu é liberado, etc. Constituição não prevê pena. Constituição não prevê pena. Quem prevê pena é Código Penal. Já já eu volto.